programa Opinião de hoje vai falar sobre aquilo que muitos de nós vivemos e nem sempre sabemos conviver. O condomínio. O condomínio é, nas grandes cidades, uma condição que boa parte da população dela está sujeito. Mas será que muitos sabem viver num condomínio? Será que nós deveríamos repensar um pouco quem nós somos antes de fazermos a escolha de viver num condomínio? Ninguém melhor para responder a vida no condomínio de quem apresenta o Condomínio Legal na CBN, Márcio Rachkowski, que está aqui comigo. Márcio, bem-vindo à Opinião. Obrigado pelo convite. Eu quero primeiro matar uma curiosidade dos nossos telespectadores. Como é que você resolveu se dedicar a um ramo da advocacia que era considerado em segundo plano e que para muita gente é uma tremenda dor de cabeça, que é a administração de condomínio, ou seja, cuidar da parte jurídica de um condomínio? Bom, eu desde menino trabalhava no escritório de advocacia que só cuidava disso. Então aprendi tudo isso com o meu chefe e fui pegando gosto pela coisa. E além disso, eu nunca gostei daquela advocacia formal, de tribunal, de sala de audiência. Eu sempre gostei de uma advocacia que aproxima as pessoas, que resolve conflitos. E aí o condomínio é terra fértil para eu exercitar. Você está no lugar ideal para isso. E foi por isso, por tentar exercer uma advocacia que aproxima as pessoas e que resolve conflitos fora dos tribunais. Bom, os condomínios se multiplicaram e isso fez com que a sua profissão hoje ganhasse um destaque. Pelo país inteiro, de norte a sul, os condomínios não param de crescer. O país inteiro virou um canteiro de obras. Condomínios extremamente chiques e condomínios populares. Pelo país inteiro, os canteiros de obras se multiplicam. Condomínios com 100 apartamentos ou com 2.000 apartamentos, apartamentos de 50 mil e apartamentos de 20 milhões de reais. O Márcio colocava um dado interessante, nós conversávamos hoje, ele falava que as pessoas deveriam repensar um pouquinho, ou pensarem, ter um pouco mais de paciência quando compram um imóvel e pensarem se vão comprar um apartamento, por exemplo, no edifício, ou se vão comprar uma casa mesmo na rua, porque morar no condomínio não é para qualquer um, é isso, Márcio? Qual a grande diferença que faz com que alguém esteja apto a morar no condomínio ou não? Bom, eu costumo dizer que morar em condomínio, acima de tudo, é uma arte. E é um exercício diário e rotineiro de cidadania. Precisa aprender a respeitar o próximo, a respeitar decisões coletivas, participar coletivamente das decisões e entender que ali não prevalece a sua vontade, prevalece a vontade da maioria. Então a gente precisa se preparar para esse modelo de moradia, para esse conceito de moradia. E tem muita gente que não gosta disso e não quer isso. Para essas pessoas, compre uma casa na rua. E para quem quer viver em comunidade, quem quer dividir decisões, compartilhar espaços, aí sim vai para um condomínio. Agora, Márcio, pelo que você fala e pela sociedade, o tipo de homem que nós temos hoje, é muito difícil a convivência no condomínio, porque grande parte das pessoas não pensam nos outros, não costumam ter aquela identificação de que o meu ato vai, de certa forma, refletindo do outro. Ou seja, o ser humano de hoje parece ser um ser humano o inverso daquilo que é o ideal para morar no condomínio. Olha, nem tanto, sabia? Porque hoje a gente vive uma geração chamada geração condomínio, que já são aquelas pessoas que nasceram já morando em condomínio ou que se acostumaram com essa vida de condomínio, principalmente nas grandes cidades. E por incrível que pareça, a esmagadora maioria dos moradores gosta de viver em condomínio, cumpre bem as regras, mas a gente tem sempre uma minoria barulhenta. São poucos maus vizinhos, são poucos condôminos antissociais que atrapalham o convívio, tiram a harmonia de todo o grupo. Mas a maioria ainda é de gente boa, sabe conviver, às vezes precisa de regra, precisa conhecer as regras. Tem muita gente que descumpre uma norma por desconhecer essa norma. Então uma dica boa para quem mora em condomínio ou vai morar em condomínio, leia, releia a convenção de condomínio, o regulamento interno, entenda claramente quais são seus deveres, suas obrigações e seus poucos direitos. Agora, nós temos hoje nos condomínios, quando você compra um imóvel no condomínio, sempre você tem um síndico que se apresenta e entrega para você o regulamento, as leis de um condomínio. Poucas pessoas se atêm a isso. Hoje, uma boa parte dos conflitos se dá exatamente por isso que você falou, as pessoas não têm ideia dos seus deveres dentro de um condomínio. Uma parte dos conflitos é por isso, ou seja, as pessoas não sabem suas obrigações e seus deveres, e outra parte dos conflitos é por intolerância, por falta de educação, falta de respeito, e aí é a hora que o síndico vai atuar, como um pacificador, como um mediador, como um orientador para essas pessoas. Então, a cada ano que passa, os síndicos vão ganhando uma importância social enorme. Nem sempre o síndico é visto assim. Essa forma de mediador, ponderador, ele é visto, via de regra, como alguém
do mal, aquele que vai fazer, vai azucrinar a minha vida dentro do condomínio? Isso vem mudando. Tanto que antigamente quase todos os síndicos eram aposentados, militares aposentados, firmes, xerifes mesmo, que só davam ordem, davam multa, brigavam com todo mundo. Esses não são os melhores síndicos? Esses não são os melhores síndicos e eles estão em extinção. Agora os síndicos são mais jovens, muitas mulheres ocupando o cargo de síndico, de síndicas, elas são mais maleáveis, os síndicos mais jovens usam muito as ferramentas tecnológicas para se comunicar com os vizinhos. Então é super normal hoje um condomínio ter um jornalzinho, ter um site, ter um blog, e aí todo mundo consegue compartilhar informações, fazer críticas construtivas, ajudar o síndico. Márcio, você tocou num lado interessante. De repente eu tenho a internet dentro do condomínio, um blog, um site, um Facebook, uma página pessoal, que o condomínio entra, os condôminos entram, discutem. Eu posso usar esses meios eletrônicos para criar uma boa convivência? Algumas pendências se resolvem nesse espaço, por exemplo? Tem os dois lados. Quando é uma ferramenta oficial do condomínio, um espaço oficial para dúvidas, ideias, críticas, sugestões, aí funciona bem. O que funciona muito mal e acaba com a paciência de qualquer um é quando o morador cria um espaço que não é oficial para ficar atacando o síndico, falando mal dele, às vezes até duvidando da idoneidade do síndico. Aí vira uma fofoca danada, troca de acusações, que pode acabar na polícia, inclusive. Ou seja, uma coluna antissocial. Isso, uma coluna, um espaço feio. Uhum. E o bonito é ter um canal oficial de comunicação para que todo mundo participe, dê ideias, sugestões. Isso funciona super bem. Essa convivência entre pessoas, e você colocou que isso pode chegar à polícia. Nós temos pessoas que agridem o vizinho. E é uma coisa contraditória, porque é exatamente com quem você vive. Pessoas com quem você tem uma proximidade, uma convivência muito maior e muito mais intensa do que a convivência, por exemplo, que você vai ter com pessoas da sua família. Sem dúvida, sem dúvida. A gente convive com nossos vizinhos todos os dias e tem gente que faz questão de dizer o seguinte: eu não gosto de ter amigos aqui. Ele não participa do churrasco, não participa do jogo de futebol, não vai à piscina, não fala bom dia para ninguém no elevador. Para que uma pessoa dessa vai morar em condomínio? Qual o sentido se ele não gosta do conceito de moradia coletiva? Por outro lado, os condomínios dão ótimos exemplos para a gente de convivência harmoniosa. Eu conheço diversos condomínios que os vizinhos são amigos, viajam juntos, fazem campeonatos de futebol, os filhos, um dorme na casa do outro, e nascem nos condomínios amizades por uma vida toda. É possível você criar vínculos, inclusive, dentro de um condomínio e você transformar o condomínio num micromundo. Tem gente nas grandes cidades, tem gente que já faz carona coletiva, então todo mundo, uma mãe leva os filhos para a escola, o pai vai buscar, e aí todo mundo compartilha essas informações, onde seu filho estuda, onde sua filha faz balé, onde faz inglês, e aí vão em grupo. Essa tendência, Márcio, que você colocou, eu queria falar um pouquinho sobre o ambiente de um condomínio. Existe uma tendência nos condomínios em que as pessoas transformem o condomínio, às vezes, por segurança, numa microcidade. Grandes condomínios, por exemplo, começam a trazer supermercados para dentro do condomínio, postos de combustíveis para dentro do condomínio, trazer o máximo de conforto para dentro do condomínio, mas transformando esse condomínio num espaço de isolamento. Isso é bom ou ruim? Em termos de segurança, isso é muito bom, porque a gente cria um micromundo, ali dentro daquele microcosmos tem tudo, todos os serviços, todo o lazer. O problema é que a gente isola, às vezes, os nossos filhos, ou a gente mesmo se isola do resto da sociedade, como se a gente vivesse num mundo de conto de fadas. Mas é muito bacana perceber essa evolução social que acontece nos grandes condomínios. Porque antigamente as construtoras lançavam empreendimentos com uma torre, com duas torres. Hoje em dia não. O conceito que cresce pelo país inteiro é o conceito do condomínio clube, onde você compra um apartamento, mas na verdade você está comprando um conceito de clube. Você vai ter piscina, quadra, churrasqueira, espaço gourmet, espaço mulher, child care, cinema, tudo num único ambiente. Morar tem que ser uma coisa prazerosa. Morar tem que ser prazeroso e, acima de tudo, hoje em dia, tem que ser prático e seguro. E nessa linha, morar num grande condomínio com todo o nível de serviços e com todas as opções de lazer é uma garantia de praticidade e de segurança. E é bom que tem muita gente para dividir a conta, então acaba saindo barato.
Você pode ter até um personal na academia, um professor de natação na piscina, um monitor para cuidar das crianças. Isso dividido entre centenas de famílias sai muito barato e possibilita lazer absoluto para as crianças. Bom, agora vamos tocar em alguns pontos polêmicos no condomínio. O condomínio pode estar hoje produzindo ou reproduzindo os conflitos sociais. Dentro de um condomínio pode ter as questões pequenas, aquelas brigas de vizinhos por barulho, o cachorro do vizinho, as questões imediatas, constantes. Mas existem algumas questões polêmicas que envolvem os condomínios e que envolvem a sociedade como um todo. Uma delas, por exemplo, é quando você tem uma opção, você tem uma condição sexual homoafetiva. Você é um homoafetivo e você vai querer morar em um determinado lugar e isso pode significar um problema muito grande. Não é o tamanho do apartamento, não é a estrutura que ele tem, mas as pessoas que estão dentro do apartamento. É muito comum, Márcio, você encontrar esse conflito que existe na sociedade hoje, o preconceito. Entrar do portão para dentro de um condomínio e isso se transformar numa questão do condomínio, essa discussão que a sociedade trava. Felizmente, os moradores de condomínio aceitam bem as diferenças. Então eu mesmo frequento e advogo para condomínios que pessoas de idade convivem bem com famílias com adolescentes, com homossexuais, com casais recém-casados e um mix de pessoas convivendo harmoniosamente. Então, os condomínios dão bons exemplos. Mas é claro que a gente tem questões pontuais. Às vezes, uma garota de programa que vai morar no condomínio e aí ela começa a receber pessoas. E ela diz que são os tios dela que vão lá visitar e os moradores já falam que são os clientes, e aí é uma questão delicada. Pessoas que começam a utilizar o apartamento como se fosse um escritório, então um advogado, um contador, um profissional liberal que começa a receber clientes e aí ele usa o condomínio como se fosse a empresa dele. Então essas questões mais modernas, elas vão surgindo ao longo do tempo e a gente precisa aprender como lidar com elas. Mas elas são mais fáceis de se resolver no condomínio? Elas são mais fáceis porque tem regras claras. E o legal é que existe uma lei geral, que é o Código Civil, que regula todos os condomínios do país. Mas abaixo do Código Civil, cada condomínio tem a sua convenção de condomínio, a sua norma própria e o seu regulamento interno. Então o bacana da vida em condomínio é que aquela população pode definir todas as suas regras de utilização daquele espaço, desde que não vai ferir a lei maior, eles podem definir as suas regras próprias. Ali num lugar as regras podem ser diferentes daquele outro. E isso pode ser muito útil. Isso é muito bom, porque aí cada condomínio cria normas e procedimentos para a sua realidade. Isso é muito bacana e é o que a gente chama de descentralização de poder e de customização de produtos e de serviços para aquelas pessoas. Estou conversando com o Márcio Rashkorski, estou conversando com um dos apresentadores do Condomínio Legal da CBN. E nós vamos falar no nosso próximo bloco sobre cidadania, a participação do condômino nas decisões do condomínio e até que ponto isso pode ser uma escola para a nossa própria democracia e uma sociedade. Ou seja, será que a cidadania começa no condomínio? Daqui a pouco a gente volta. Pensou caminhão? Pensou Ford Caminhões. Venha conferir a nova linha Cargo 2012 na Conrad Caminhões. O seu distribuidor Ford Caminhões para Maringá e região. Modelos novos, seminovos e assistência técnica especializada com profissionais treinados na fábrica. Peças genuínas Ford com garantia e plantão 24 horas. Entregue seu Ford nas mãos de quem conhece. Ford Conrad Caminhões, Avenida Colombo, em Maringá. O programa Opinião de hoje está recebendo Márcio Rashkorski, que é um dos apresentadores do Condomínio Legal da CBN. Ele é advogado, especialista em condomínio e no nosso primeiro bloco nós falamos sobre a importância das pessoas, quando vão viver num condomínio, as pessoas participarem dele. E eu quero começar esse bloco tentando associar um pouco o condômino ao cidadão. Nós às vezes reclamamos, estamos no ano de eleição, em que a cidade, se fosse um condomínio, ela não tem que ter só o voto do cidadão, mas tem que ter a participação dele.
E, Márcio, no condomínio, a situação é a mesma. Quer dizer, eu tenho hoje pessoas que reclamam das decisões. Vou dar um exemplo do meu prédio. Meu prédio mudou a cor do prédio. O síndico colocou durante praticamente um mês o expositor das cores que os condôminos pudessem escolher a cor que o prédio ficaria. E fez 4 reuniões para definir as cores. No final, o prédio foi pintado e muita gente disse, não gostei da cor, mas também não participou. Cidadania se começa dentro de um condomínio? A gente exerce no condomínio todo santo dia a nossa cidadania. E é incrível constatar, e uma pena constatar, que ninguém participa das reuniões de condomínio, das assembleias, das decisões importantes. Eu faço assembleia de condomínio toda noite. Eu advogo para mais de 500 condomínios em São Paulo. E a média de participação dos moradores nas assembleias não chega a 20%. Então imagina num condomínio com 100 apartamentos, eu tenho em média 20 pessoas sentadas ali para resolver questões importantíssimas. Que vai decidir pelos outros 80. Que vai decidir por todos os outros. E os outros 80 reclamam. Reclamam, mas vão ter que cumprir, porque a decisão de assembleia ela é soberana. Aliás, o sistema de condomínio, fazendo uma analogia com a administração pública, o sistema de condomínio ele é fantástico. Primeiro porque a eleição é direta, quem não está em dia com as suas obrigações não pode votar, porque quem deve condomínio não vota. Olha que bacana. Para ajudar o síndico, tem um vice, que é o subsíndico, e tem um tribunal de contas interno, que são os conselheiros. Todo condomínio tem 3 conselheiros fiscais que ajudam o síndico, mas acima de tudo fiscalizam os gastos do síndico. Então todo mês o tribunal de contas, que são os conselheiros, estão ali atuando, olhando as pastas, olhando as notas. E a cada ano, por lei, obrigatoriamente, tem que acontecer uma aprovação de contas em assembleia. As contas são apresentadas para todo mundo tem oportunidade de fazer uma pergunta, esclarecer uma dúvida, e a assembleia, por maioria, é que aprova ou reprova as contas. Então nós poderíamos ter dentro da estrutura de um condomínio toda a estrutura que uma administração pública tem, e nós poderíamos utilizar dentro de um condomínio o exercício de conhecer a própria estrutura do Estado e saber como participar dele. O condomínio dá um banho de espírito democrático nas instituições públicas, né? E é tudo muito fácil de resolver, tudo se resolve em assembleia. O ambiente para se resolver as questões é na assembleia, com participação efetiva de todo mundo. Só que é uma pena que as pessoas não se conscientizam disso e faltam na assembleia. A figura de um síndico, por exemplo, que é visto muitas vezes como o inimigo número 1 do prédio, né? Alguns síndicos, quando entram no elevador, é claro que um prédio com muitos anos passou lá por 4, 5 síndicos, né? Por mais que alguns deles são síndicos históricos, né? Viram quase que ditadores, porque são os únicos que se propõem a assumir o condomínio. São quase sempre os que são mal vistos, porque são considerados uma figura autoritária. Esse síndico, que você colocou no primeiro bloco, inclusive como um conciliador, ele tem que se preparar para isso? Ser síndico não é simplesmente ter a vontade de ajudar, mas qual seria uma receita, se você fosse pensar no Maquiavel e o príncipe, né? Se você fosse o autor do livro O Príncipe, qual seria o príncipe de um condomínio? Bom, primeiro o síndico precisa estar afim de ser síndico, precisa ter vontade. Sabe aquela história de chega numa assembleia, precisamos escolher o síndico, aí ninguém aparece. Aí, vai você. Não, vai você. Tá bom, vai, eu vou. Esse não vai ser um bom síndico. O cara precisa se preparar, combinar com a esposa, dizer, ou para o marido, falar, eu vou ser o síndico do prédio. Pesquisar na internet, ler, quem sabe, notícias nos cadernos de imóveis, nos jornais, pesquisar esses temas para se preparar para o cara. Ele é quase um profissional, ele tem que se profissionalizar um pouco, ele tem que se especializar. Para os prédios grandes, a profissionalização é estritamente necessária. Para os menores, basta uma leitura, uma preparação mais superficial. Mas o grande segredo é delegar funções e trabalhar como equipe. Então, para um condomínio funcionar bem, do ponto de vista administrativo, operacional, financeiro, tem um segredo que não dá para fugir disso. Precisa ter um bom síndico, um bom subsíndico, bons conselheiros, uma administradora idônea, preparada para fazer a parte técnica, balancete, departamento pessoal, RH, orçamentos, planejamento tributário, uma bela administradora, um bom advogado para aconselhar o síndico, para analisar contratos e um bom grupo de funcionários. Esse é o segredo da sustentação de uma boa gestão.
bom corpo diretivo, boa administradora, bom advogado e bom grupo de funcionários. Bom, só aí você tem que ter uma confiança muito grande em quem mora dentro de um condomínio para poder assumir junto com o síndico a administração dele. A ideia de descentralizar poder, inclusive, além de confiança, é distribuir responsabilidades. Então é super bacana, vai fazer uma obra, monta uma comissão de obras, para essa comissão correr atrás de orçamentos, de investigar as empresas. Porque isso é uma coisa muito comum, não quero te cortar, quando você tem uma obra no condomínio, por exemplo, a reforma de um salão de festas, a construção de algum empreendimento um pouco mais elevado, todo mundo questiona. Você viu? Será que gastou tudo isso mesmo que foi falado? Você acreditou nas contas que ele prestou? Às vezes o pobre do síndico ficou ali sozinho, colhendo os orçamentos. Ele sozinho entrevistou as empresas e quem sabe com o palpite de 1 ou 2 escolheu a melhor opção. E aí depois ele é apedrejado como se ele tivesse levado vantagem. Sim. Olha, síndico quando troca de carro, logo alguém diz, esse síndico... Mas pergunta se alguém correu atrás de um orçamento, se alguém apresentou uma empresa para ele, se alguém indicou alguma outra solução. Você colocava hoje, antes da entrevista, de que o síndico tem uma responsabilidade jurídica pesada sobre a figura dele. A responsabilidade legal do síndico ela é maior do que um diretor de uma empresa limitada, até de um acionista majoritário de uma SA. Você está me falando que um síndico tem uma responsabilidade jurídica maior que um proprietário, um diretor, por exemplo, de uma empresa? Sem sombra de dúvida. Por que mais? O nível de responsabilidade do síndico, olha em quantas áreas: civil, criminal, trabalhista, previdenciário, tributário e ambiental. 6 grandes responsabilidades. E tudo que acontece no ambiente do condomínio, a responsabilidade objetiva é do síndico. É por lei. Ainda que ele não tenha culpa, não tenha dolo, não tenha intenção, não tenha negligência, imprudência ou má fé, mas aconteceu alguma coisa ali dentro do condomínio, é ele quem responde. Inclusive com o patrimônio pessoal dele, muitas vezes. Então tá, vamos exemplificar isso? Tá, vamos. Vamos pensar que acontece um acidente dentro do condomínio e se comprova que foi uma falha estrutural do prédio, por exemplo. Rapidamente eu vou dar alguns bons exemplos. O condomínio contrata uma empresa para fazer uma obra, essa empresa não recolhe os tributos, o síndico não fiscaliza da maneira que deveria fiscalizar e um belo dia chega um fiscal no condomínio e autua o condomínio por irregularidades tributárias e fiscais. Certo. De quem é a responsabilidade? Do síndico. Do síndico. Uma criança está correndo na área comum e o síndico colocou uma porta de vidro, fez uma reforma e ele esqueceu de colocar uma fita amarela identificando que tem a porta de vidro. A criança vai lá, bate a cabeça e se traçalha toda. Responsabilidade criminal, inclusive, do síndico. Funcionário trabalhando sem equipamento de segurança e o síndico não percebeu e não deu o equipamento de segurança para ele, ele sofre um acidente de trabalho. Responsabilidade objetiva, direta do síndico. E por aí afora. Isso, inclusive, você falou que pode recair sobre o patrimônio do síndico. Inclusive sobre o patrimônio pessoal dele. Outro dia em São Paulo, um síndico, um engenheiro de 55 anos, um cara super bacana, resolveu fazer uma reforma no jardim do condomínio, que estava feio, e não contratou um bom, eu não sei se é agrônomo, um paisagista, não sei qual o nome exato, mas deixou de contratar, fez por conta e risco, trocou algumas árvores lá que estavam feias por uma série de árvores mais bonitas, alguém denunciou para a polícia ambiental e chegou lá um fiscal ambiental e percebeu que ele tirou um indivíduo natural arbóreo de Mata Atlântica. E ele falou, escuta, virou para o fiscal e falou, escuta, eu tirei uma árvore velha, feia e plantei outras 10 lindas. Pois é, mas o senhor não podia tirar essa árvore, o senhor está preso em flagrante por crime ambiental. E foi para a cadeia. Porque crime ambiental é grave, é inafiançável. Ou seja, o síndico é uma profissão de risco. É uma profissão de risco, precisa ser valorizado. E para os condomínios grandes precisa ser profissional. Eu defendo a bandeira de que ele tem que ser remunerado, até para poder responder por tudo isso, e precisa se preparar. Não é uma aventura fácil de encarar. A pergunta, a maior parte dos síndicos que hoje, como você mesmo disse, às vezes você escolhe um síndico de quem quer ser, não vou, você não foi ainda, tentar. Às vezes o contrário vai e assume. Eles têm consciência disso? Não, os síndicos não têm a menor consciência do tamanho do abacaxi que eles estão pegando. Os síndicos não sabem exatamente o que é ser síndico e as implicações legais caso ele não seja bem orientado. Por isso que é importante
que ele tenha uma boa administradora, um bom advogado e tenha uma boa pólice de seguro para prevenir qualquer eventualidade. E que os moradores percebam que ele é uma escolha dos moradores e que é uma responsabilidade coletiva nas atitudes dele. Porque ele representa as pessoas. Enquanto representante, ele faz aquilo que ele acha que é o melhor para a comunidade. Por isso que tem que fiscalizar, tem que participar para a gente direcionar o trabalho do síndico. E para evitar que o próprio síndico corra riscos. Coitado, porque às vezes ele entra num barco furado. Claro, né, como em toda profissão, em todo ofício, tem lá os picaretas, que pegam bola, que pegam comissão, que pegam porcentagem, mas isso hoje em dia, com transparência de números, isso está fácil da gente identificar e aí é destituição, é impeachment nele. Coisa que muitas vezes na vida pública não acontece. Não acontece. Márcio, muito obrigado pela sua presença aqui no Opinião. Eu que agradeço. Conversei com o Márcio Ashkorski, falamos sobre os condomínios, a vida de pessoas que moram no mesmo prédio, edifício, mesmo espaço e tem que conviver e construir uma convivência com democracia, representatividade e responsabilidade. Participe do seu condomínio. Talvez seja uma boa lição de cidadania. Quem sabe, através do exercício no condomínio, você não aprenda também a respeitar a importância da participação na vida pública. Até o nosso próximo programa.